Olá, o Entre Linhas conversou com o jornalista, correspondente internacional e escritor Jamil Chad, autor do livro O Indomável, João Carlos Martins, Entre Som e Silêncio. E essa entrevista sobre a biografia do pianista brasileiro, um dos grandes intérpretes de Johann Sebastian Bach, contou com a presença do próprio biografado. Maestro João Carlos Martins, como é que é ler a própria biografia? Primeiro teve um livro de um dos maiores críticos norte-americanos, mas era um livro de perguntas e respostas, conversas com João Carlos Martins sobre Bach. Então esse livro foi maravilhoso nos anos 90 nos Estados Unidos. Mas depois tiveram 3 documentários, um na França, Alemanha, na Bélgica e no Japão. Depois teve uma peça de teatro. Tiveram 3 outras biografias no Brasil e um filme. O que o fato do Jamil Chad escrever sobre biografia singulariza esse livro? Porque eu leio todas as crônicas dele e eu sou um profundo admirador do que ele conhece do planeta e do que ele conhece sobre as artes e sobre a música especialmente. Aí eu telefonei para ele perguntando se ele aceitava fazer uma biografia. E aí ele respondeu, para ontem. E assim começa a história do Indomável. Jamil, para contar a vida do João Carlos Martins, você dá início ao livro com um episódio que se dá em Cuba, dentro de um contexto de crise política. O que isso diz sobre a sua abordagem e um pouco sobre a sua trajetória também? Eu decidi começar o livro por Cuba e por uma crise geopolítica por vários motivos. Primeiro, claro, porque, de uma certa forma, era deixar muito claro que o livro tem um autor que tem uma história muito específica, no caso, a minha, que é de coberturas de temas internacionais. E, claro, eu não queria que a pessoa que fosse ler pensasse, bom, esse é um livro completamente diferente do próprio autor. Não, o autor traz também o que ele tem, a experiência dele, etc. Mas, acima de tudo, trazer Cuba para o começo do livro, trazer a geopolítica para o começo do livro, tinha uma função muito específica. Em primeiro lugar, mostrar a complexidade do biografado. E 2, para mostrar que a arte e a política andam de mãos dadas o tempo todo. Isso não é do século XX, isso não é da nossa geração. Então, esse início era para isso, deixar muito claro quem era o autor, a complexidade do biografado e, claro, essa relação entre política e poder. São vários momentos políticos que eu acho que eu tento trazer para o livro, para mostrar justamente essa relação entre arte e poder. Então, por exemplo, no caso brasileiro, claro, o golpe de Estado em 64, todos os acontecimentos naquele momento bastante tenso. Também nos Estados Unidos, toda a relação do macartismo com os compositores americanos. Então tem um trecho muito específico até de uma espécie de CPI naquele momento no Congresso americano com um dos personagens que cruza a vida de João Carlos Martins. Trago depois toda a parte da redemocratização brasileira e também, nesse momento, o que acontecia, claro, na arte, na música e, claro, com o próprio biografado. Então, ao longo do livro, a gente vai vendo, claro, a Guerra Fria, a situação política brasileira, não só no Brasil, mas outros lugares do mundo também, outras situações políticas, tentando contar ao mesmo tempo a história de João Carlos Martins, a história da arte na segunda metade do século XX, mas também a história do mundo. O livro mostra que existia, no início, um concertista que, acima de tudo, era um grande showman no palco. E muito precoce, né? Muito precoce, como garoto, né? E que, de repente, ele é catapultado para os principais palcos do mundo logo no início da vida. As limitações físicas dele trazem ele, ou levam ele, na verdade, para um caminho, que é justamente o do controle. Né? Qual o controle? O controle por meio da gravação, ou seja, aí a gravação pode ter um horário específico,
Pode ser muito cedo pela manhã, quando ele ainda se sentia bem com a mão, quando ele acordava, ele estava bem com a mão. Então, as gravações, às vezes, às 7 da manhã. Não, e tem uma coisa que você conta que é incrível, né? Ele vai gravar, acho que peças do Haydn, que daí ele grava as peças mais rápidas, mais aceleradas, né? Com, enfim, Allegro, Isso. Prestíssimo e tal. De manhã, porque a mão está obedecendo melhor e deixa os movimentos mais lentos para tarde, né? Exatamente. Ele rompe, basicamente, a própria lógica de algumas das peças. Porque as peças, obviamente, elas têm uma ordem, o compositor fez aquela composição naquela ordem. Para a gravação, ele tem a possibilidade de fazer, como você colocou, os prestos logo no começo. Então, ele faz essa gravação e deixa as outras. Depois, claro, a gravação coloca em ordem. Quando a gente fala em Indomável, que é o nome do livro, esse personagem indomável, mas acima de tudo é o físico dele indomável, né? A mão é indomável, ela não segue vamos dizer assim, as ordens do cérebro. Acho que vale a pena falar um pouco também do reconhecimento que ele teve por grandes artistas, né? A gente recentemente teve esse filme sobre o Leonard Bernstein. Bernstein admirou o trabalho dele, assim como o ensaísta Eduardo Said compara o próprio João Carlos Martins ao Glenn Gould, o coloca, vamos dizer assim, numa pleiade de grandes pianistas. Em outros momentos ele é comparado ao Daniel Barenboim e a Martha Argerich. Você coloca isso. Quer dizer, e ele conhece o Aaron Copland, que também tem uma interação e uma admiração pela interpretação dele. Enfim, é um intérprete, um artista que teve um reconhecimento por seus pares em esferas muito elevadas da alta produção musical, né? Absolutamente. Esse reconhecimento pelos artistas, eu fiz questão de colocar, porque às vezes a gente pode pensar, não, essa é uma invenção da imprensa, ou essa é uma visão talvez só brasileira, né? Que é até natural, que a gente pensa, bom, o nosso autor é muito conhecido, o nosso compositor é aquilo, etc. E daí você chega no exterior e fala, não é isso, né? Ele é desconhecido. E aí você desembarca num personagem como ele e vê o cruzamento de pessoas, né, como você citou, Eduardo Said. Eduardo Said é uma referência mundial, né, que não tem nenhum tipo de, vamos dizer, não precisa prestar contas a ninguém. Salvador Dalí vai à mesa dele num restaurante. Fiz questão de trazer um pouco para também tirar aquela ideia de que talvez ele tenha um reconhecimento dentro das nossas fronteiras. Não, nos Estados Unidos, eu fiz essa pesquisa justamente, o New York Times dava capas e capas e capas para ele e era bastante impressionante. Eu cresci basicamente com a música aqui em São Paulo. Eu era aluno do professor Carrasqueira, que ficava na Lapa, mas isso é coisa de moleque, né? Ali com 10, 11, 12 anos. Depois eu toquei um tempo na Estadualzinha, né? A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, mas parou ali, né? E aí depois foi absolutamente só uma questão de muito prazer, mas sem nenhum tipo de profissionalismo, nenhum tipo de caminho nessa. Mas a música faz parte da minha vida, aqueles 10 anos que foram de música ficaram marcados. Tocando flauta transversal. Flauta transversal e de alguma forma eu recupero algumas coisas que eu lembrava, outras que obviamente fui voltar a pesquisar e falar, já vi isso antes. He can be the first great American conductor. Poucos filmes deram tanto destaque a um regente na história do cinema quanto O Maestro, que tem como protagonista Leonard Bernstein. O longa-metragem de 2023 é dirigido e estrelado pelo ator Bradley Cooper, que consegue fazer uma impressionante caracterização gestual e física de Bernstein, sobretudo no final da vida do regente e compositor norte-americano, que morreu em 1990, aos 72 anos. Apesar do título, O Maestro, o filme não confere centralidade àquilo que fez de Bernstein um regente mítico. Sua atuação na Filarmônica de Nova York e suas interpretações à frente de orquestras da Europa, com gravações antológicas do compositor austríaco Gustav Mahler. Com vasta cabeleira e uma expressividade corporal de bailarino com batuta em punho, Bernstein tinha igual paixão pela regência e pelo ensino musical.
Protagonizou programas didáticos na televisão e apreciava fazer palestras antes dos concertos sobre as peças a serem apresentadas, de modo a formar público para a música erudita. O maestro confere maior ênfase à sua vida pessoal, a um casamento sempre em risco por hábitos dissolutos e por uma homossexualidade ostentada publicamente, além de dar destaque à sua carreira como compositor de peças inspiradas em obras literárias, como o musical West Side Story, adaptação de Romeu e Julieta para o ambiente das gangues étnicas de Nova York, e a opereta Candide, baseada no romance picaresco e satírico Cândido, do iluminista francês Voltaire. Entretanto, o filme não aborda a complexidade das relações de Bernstein com a contracultura pop e a política norte-americana, na época dos movimentos pacifistas e pelos direitos civis dos negros nos anos 70. E só faz jus àquilo que de fato deu renome mundial ao maestro na cena em que, numa catedral britânica, Cooper emula toda a sua intensidade no finale da Segunda Sinfonia de Mahler, mais conhecida pelo título Ressurreição, que também resume as diferentes ascensões e quedas de Leonard Bernstein. Novas Cartas Portuguesas é o libelo anticonservador que as escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa lançaram à época da ditadura salazarista e que mantém sua força como contestação de qualquer ordem repressiva e como obra de linguagem experimental. Com organização de Nádia Batella Gottlieb, Clarice na Memória de Outros reúne depoimentos de artistas, intelectuais e amigos de Clarice Lispector, com ênfase na experiência pessoal do convívio com a maior escritora brasileira. No Exílio, de Elisa Lispector, é o relato ficcional em que a irmã mais nova de Clarice Lispector recapitula a saga de sua família, que fugiu das perseguições aos judeus na Ucrânia e se refugiou no Nordeste brasileiro. E Avenida Beberibe é o romance no qual a tradutora e germanista pernambucana Cláudia Cavalcante parte da memória, incluindo registros fotográficos, de um bairro do Recife para compor um instantâneo de idílios de uma época que se conecta às ruínas da história. Depois do intervalo, uma entrevista com o escritor e regente Ricardo Prado sobre o romance Os Primeiros, que tem um dos maiores compositores da história do Brasil como personagem. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas de hoje está bem musical. No primeiro bloco você já viu uma entrevista sobre a biografia do pianista João Carlos Martins. E agora a gente conversa com o escritor e maestro Ricardo Prado, autor de Os Primeiros. O livro é um monumental romance histórico e biográfico sobre o padre José Maurício Nunes Garcia, descendente de escravizados, que foi o primeiro grande compositor do Brasil na virada do século XVIII para o século XIX. Ricardo, seu romance tem como protagonista uma personagem histórica, o primeiro grande compositor brasileiro, o padre José Maurício Nunes Garcia, mas se intitula Os Primeiros. Por que esse título no plural? Os Primeiros refere-se a uma geração de artistas absolutamente geniais. Eu acho que eles são os primeiros grandes artistas brasileiros, né? Eu acho que são eles que inventam o Brasil. O Brasil é uma invenção deles. Nessa geração, além do José Maurício, a gente tem, nas artes plásticas, por exemplo, Aleijadinho, né? Na arquitetura, na escultura. A gente tem Mestre Valentim, um sujeito que mudou a face do Rio de Janeiro, né? A gente tem Mestre Ataíde, que foi o grande pintor parceiro de Aleijadinho, que pintou aquele deslumbrante teto da Igreja de São Francisco em Ouro Preto. Na literatura, a geração de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Silva Varenga. A música do José Maurício é uma música de transição. E eu acho que esse fenômeno é da geração dele. Por isso é que eu digo que eles são os criadores do Brasil. No meu entendimento, eles são, se a gente não se restringir às características estilísticas da palavra, eu acho que eles são todos barrocos.
no sentido de que eles são, tal qual o barroco em qualquer parte do mundo, eles são excêntricos, no sentido de que eles estão fora do centro. Eles têm uma formação mais ou menos precária, por alguns mestres que vieram, na hora que começou a circular muito dinheiro por causa das minas, vieram uns padres, mestres, ensinar uns ofícios, porque os portugueses tinham vindo fazer a América, fazer fortuna. Não queriam fazer música, não queriam esculpir, talhar, pintar. Eles aprendem o ofício, alguma coisa do ofício, depois vão se desenvolvendo na troca de experiência entre eles, e criam uma arte completamente original. O José Maurício é isso. Ele tem uma formação com o Padre João, que era o mestre de capela do Rio de Janeiro, só que isso gera para ele uma oportunidade de se envolver, de desenvolver muito trabalho e ir aprendendo muito consigo mesmo, até o momento em que ele começa a ter notícias muito vagas, porque era muito fechado, mas principalmente com a vinda da corte para o Rio de Janeiro, quando Dom João chega em 1808, traz alguns músicos que ele começa a dirigir, porque ele já era, então, o mestre de capela do Rio de Janeiro, ele começa a ter notícias de algumas coisas que estão acontecendo na Europa, que é, como você disse, o surgimento do classicismo, está começando a aparecer. Haydn, Mozart estão começando a aparecer. E ele, José Maurício, com a ajuda de um comerciante e flautista francês, faz contrabando de partitura. Eles importam clandestinamente partitura desses músicos e ele se debruça e vai estudar o classicismo. Então, ele é um cara que resulta dessa tradição barroca, mas ele se lança a coisa mais moderna que há no mundo naquele momento, o grande experimento musical daquele momento da história, que é o classicismo ainda muito inicial. Você fez menção aqui à corte portuguesa, a sua vinda para o Brasil quando das invasões napoleônicas a Portugal na Europa. E aí tem uma cena marcante, que é quando Dom João ouve pela primeira vez a música do Padre José Maurício. Dom João não corresponde em nada à caricatura a qual o Brasil se acostumou. Ele não tinha coxinhas de frango espalhadas pelos bolsos, ele não era ridículo, ele não babava, ele não era um idiota. Ele era um homem culturalmente, artisticamente, muito bem formado e um apaixonado por música, o que faz parte da tradição da Casa de Bragança. E ele foi o grande protetor de um famoso músico português na época, chamado Marcos Portugal. Então, quando Dom João chega ao Brasil, ele chega por Salvador, para em Salvador alguns dias, depois desembarca no Rio de Janeiro, uma festa na cidade, uma cidadezinha colonial pequena, e ele segue com a comitiva e tal para celebrar o Te Deum, quer dizer, a grande oração de agradecimento pelo sucesso da travessia, por ter chegado vivo, todos vivos no Rio de Janeiro. Esse cortejo caminha pela cidade do Rio de Janeiro, entra na Igreja do Rosário, que era a sé da Igreja do Rio de Janeiro, era a catedral, vamos dizer, do Rio de Janeiro na época, só que era a igreja do povo negro. E quando ele entra, explode uma música dentro da igreja, o que é isso? E aí a primeira ideia que ele tem é, o Marcos chegou, eu parei em Salvador. Ele não parou, veio direto, várias naus vieram direto, ele veio antes, eu vou ter música, tô salvo, tem música para mim no Rio de Janeiro. Ele vai, cumpre todo o ritual, assiste o Te Deum, completamente encantado com aquela música. Quando ele se vira para sair, ele olha para o coro e ele vê uma cena impossível. Ele vê um homem magro, alto, de batina, regendo aquela música, e esse homem é negro. Ter um negro ali fazendo aquela música era absolutamente impossível. Quando ele se candidata a se formar como padre, há um processo, que é chamado processo de gênero, que a igreja move, sempre que alguém se candidata, para saber as origens dessa pessoa. Por que a igreja quer saber disso? Porque essa pessoa não pode ter sangue de judeus e não pode ter o defeito de cor, quer dizer, ele não pode ter sangue negro em suas veias.
Quando corre o processo de gênese sobre José Maurício e investiga toda a sua árvore genealógica, está claro que ele tem sangue negro, ele é um mulato, ele é neto de duas mulheres negras escravizadas. Como é que ele supera isso? Ele era um homem intelectualmente sofisticado. É muito comum na história da música a gente encontrar gênios musicais que eram pessoas de uma cultura geral precaríssima, para ser muito gentil. No caso dele, não. Ele tinha estudado retórica com o Silva Alvarenga, ele dominava 3 ou 4 idiomas, isso ali pelos 19, 20 anos, né? Além de ser já um músico extraordinário. Então, ele apresenta um argumento retórico, que é dele, é de autoria dele. Diz assim, se a igreja reprovar para entrar no seu corpo um homem que tem todos esses predicados, apenas por ele ser negro, significa que a igreja aprovará um homem que não tenha nenhum desses predicados, que tenha quaisquer defeitos, desde que ele seja branco. Então a igreja precisa, nesse momento, fazer uma escolha. E esse argumento dele vence. Ele é aceito por um argumento intelectual. O livro alterna narrativa, uma narrativa bastante fragmentada, aliás, e cada parte do livro tem uma seção chamada Memória, que tem, na verdade, uma voz, uma espécie de monólogo de Dona Maria a Louca, né? A rainha de Portugal que veio com a família, veio com o filho Dom João ao Brasil. Como é que é essa estrutura? Como é que você concebeu isso? Eu tinha um problema narrativo, Manuel, que era o seguinte: todos esses personagens, toda essa história, do ponto de vista histórico, essa trama histórica não ficcional, tinha origens muito remotas. E aí eu usei essas memórias de Dona Maria para contar essas origens que eu considerava fundadoras de todo o processo, porque elas depois fundaram o Brasil, essas origens portuguesas, napoleônicas, as guerras, a Espanha de Carlota Joaquina, todas essas coisas, eu transformei isso em memórias de Dona Maria. Então eu consegui, com esse truque, com esse artifício, recuperar todos esses elementos históricos de forma sucinta e tentando uma voz poética para essas memórias. E eu uso a palavra memórias por uma razão musical, quer dizer, eu passei a vida defendendo que a música é a arte da memória. Nossa fundadora é Mnemosine, que sabia tudo que foi, tudo que é, tudo que será. A memória não é uma lembrança, uma recordação do passado, mas um entendimento do tempo. E eu acho que a doença da Dona Maria I deu a ela esse poder de ser uma mnemosine portuguesa que lembra tudo, que sabe tudo. Eu indico o livro As Boas Mulheres da China, da Xin Han, e é um livro que me marcou muito porque conta a história das mulheres chinesas no período de ditadura mais forte deles lá, e a gente vê o quanto a gente é livre aqui no Brasil e na América Latina. Eu indico o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Always. Esse livro fala de uma moça que foi abandonada pela mãe e teve um pai abusivo, depois ela foi abandonada pelo pai também e teve uma luta muito grande, morando sozinha num pântano. É uma história muito linda e eu indico para todos. E como o Entre Linhas de hoje deu destaque à música, a gente termina com trechos de entrevista do maestro John Nashlin. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1947 e começou sua carreira como pianista antes de estudar regência em Viena. Nashlin foi diretor artístico e regente titular da USESP, esteve à frente dos teatros municipais de São Paulo e Rio de Janeiro e tem uma sólida carreira internacional. Até a semana que vem. O grande trabalho do maestro não é justamente o fazer gestos, mas é que através dos seus gestos ele consiga imprimir uma personalidade, uma orquestra. Tem algo a ver com o técnico de futebol? Tem muito a ver com o técnico de futebol. Tem muito a ver com o técnico de futebol, tem muito a ver com o técnico em geral, tem muito a ver, é uma profissão técnica, não é? É preciso você estar como um atleta olímpico, quer dizer, o músico de orquestra, os grandes músicos são atletas olímpicos, têm uma vida sacrificadíssima, tocam todas as noites, ensaiam nas horas mais estranhas, nos dias mais estranhos, não tem horário,
são especializadíssimos em instrumentos absolutamente sensíveis, como o violino, como a flauta, como o corno inglês, como o corno de Bassetto, como a tuba wagneriana. Em suma, é muito complicado isso. Então, tem a ver com muito treino, com uma acuidade mental e física extremamente trabalhada, com concentração, com disciplina.